Não deixe de assistir a entrevista ontem no Paranormal, falando sobre a verdade do extraterrestre revelada por Rodrigo Romo. Né? Ele é um chileno de Santiago do Chile, né? Aula muito importante, gente. Fala muita coisa. Isso aqui é um resumo de pouco do que ele falou ontem. Foi um cara fenomenal, né? Ele nasceu ali nos Andes, né? No Chile, de uma abdução de pai e mãe. A mãe apareceu gestante de 6 meses direto. A gestação dele foi como gato, foi o que ele falou. Desde 6 anos ele tinha contato com extraterrestre e se via fora do universo e via galáxia, etc. É paranormal também, né? Trabalha com cura, né? Em 1977, a mãe dele foi fazer uma cirurgia espiritual e teve contato com um cacique, né? Pena Branca, né? E o Pena Branca admitiu que ele não era desse universo, né? Por isso ele será chamado por Filho das Estrelas, né? Desde pequeno. Em 1987 ele escreveu livros, né? O primeiro livro dele em 2 dias que ele psicografou, né? 250 páginas. O nome do livro é Confederação Intergaláctica, né? Então, ele publicou, a Amada publicou esse livro em 1996. Escreveu o segundo livro foi Saint Germain, A Era de Ouro, né? E no total ele escreveu 22 livros, né? Como ele escreve esses livros via transe, né? E ele começou a viajar no mundo a partir de 1997, levando, né, essas revelações, né, nas palestras dele, dando aulas, né, em conferências internacionais ufológicas, né, pelo mundo todo. Em 1996 abriu o campo para cura estrela, né, com orixás, reiki, é o que eu tenho aqui atrás, né, reikiano, né, e ele trabalha com 144 mil alunos ao redor do mundo, gente. O professor Antônio Luiz, do Checkmate Global, é ufólogo também. É uma boa referência para a gente entender também o universo dele, do que ele sabe. Ele sabe muito sobre a geopolítica e a situação atual da realidade. E a referência internacional. Não tem, ele não tem religião e ele faz conexão de equipe estelar com a linha espiritual do Candomblé, Umbanda, né? E ele é ateu, ele se diz ateu, tá? Gente, vê por que ele é ateu. Essa é a base para desmificar todo o conceito religioso, devocional, etc. Né? Rômulo afirma que as partes estelares falou para ele que ele como que ele nasceu, né? Pegaram esse óvulo dele e eles colocaram a consciência para o óvulo já formatado, né? Então ele afirma que ele é um entrante e o DNA do Rômulo não é padrão. Tem algumas anomalias, tem capacidade psíquica ali. O cara é uma máquina de falar, armazena muita coisa ali na parte sensorial dele, né? Então, ele tem algumas anomalias e tem capacidades psíquicas sensoriais. Ele é uma IA, na verdade, né? Na concepção cósmica. A IA é em autotecnologia, que é uma parte de uma consciência dos 7 samurais, na estrutura Yageras. Por isso, ele baixou livros em horas e ele acessa uma rede neuronal e baixa todo o banco de dados. E ele foi gerado pela Superfederação e eles foram quem criaram o universo, a constituição do universo de vocês, que é um simulador. Ele admitiu isso. E nós, anos 1980, Rômulo já afirmava que nós vivíamos em uma simulação, como uma peça de teatro que a gente vive, né? A Vona Chantan é um simulador quântico para a superconsciência, e quem admite isso é a Superconfederação, a qual Rômulo foi constituído, né? E lá eles não têm corpo, só consciências lá em cima, né? Só redes neurais. Para eles não existe nave, OVNIs, né? Lá em cima eles são uma rede neural, onde eles podem transcender de um universo ao outro via pensamento sem fronteira, o multiverso
verso para eles é um laboratório de pesquisas, é uma rede neural, não local, igual a internet, né? O objetivo da confederação é administrar as simulações, existências cognitivas dos seres que buscam o Cristo cósmico, tudo que eu tinha falado há 5, 6 anos atrás, na matrina, aquelas coisas todas é verdade, tá? Umbanda é verdade, espiritualidade é verdade, né? Caboclo Pena Branca, Cacique Pena Branca é verdade, né? Então, onde esse Cristo cósmico, o grande desafio de todas essas consciências é a gente adquirir a consciência do Cristo cósmico. É o que nós estamos fazendo na linha de frente aqui. Muitos estão meditando, estão tentando fazer isso. E isso existe de nós, as experiências encarnatórias para a gente entender o que é bom e ruim e transcender cognitivamente e hormonalmente, através dos veículos biológicos e o conceito do amor incondicional. Rômulo não se sente normal, pois ele vive direto com esses, com os ETs na casa dele, né? Os umbandistas, quando vão visitar ele, né? Eles se assustam, porque os videntes, umbandistas, eles veem tudo, né? Na casa dele, né? Se tiver uma câmera de infravermelho, consegue captar essas imagens, né? A Vona Chantan é uma ultracomputador criado pelo engenheiro Vodorandex. A função dele é qual? Você entra, vamos lá, você entra na imersão cognitiva de um filho paradisíaco, exemplo, Mika, que é o nome cósmico de Jesus Cristo, ou Sananda. Então, ele entrou na imersão buscando experiência biológica e cognitiva para testar o que é o Cristo cósmico dentro da fisicalidade. O Vona Chantan tem uma diferencial como o simulador, você cocria dentro dela e você é responsável por tudo que você cocria. Lei de ação e reação, ou karma, né? Peraí, deixa eu trocar minha mão aqui. Hoje eu não botei o negócio para ajudar aqui. Tudo que você cocria e harmoniza te eleva nas fases da criação cósmica. E tudo que vê gera uma desarmonia. Você tem que resgatar e resolver essas pendências. A simulação é uma imersão da nossa consciência em N possibilidades, raças cósmicas em diferentes densidades para tentar a experiência de ser e de ter. É como a gente encara, nós temos a amnésia, né, parcial, nós temos pequena lembrança de algo que a gente foi, e aí é testado a nossa índole. E a questão do Cristo cósmico é justamente a índole do amor incondicional, é a grande pegada quando a gente tem a amnésia, né, que a gente entra aqui no corpo sem lembrar de muita coisa, a gente tem uma vaga lembrança do que aconteceu, né. A gente não sabe que a gente é semente estelar, né? E a tua índole é substituída pelas narrativas da dualidade, paralelidade, etc. Ou seja, é um teste de índole cósmico na Terra, que é um outro simulador. O grande objetivo é encontrar a fonte. E nem eles conseguem encontrar a fonte. Olha só, preste atenção. Nem eles conseguem entender a fonte, que é mais do que a gente pensa. É o grande enigma. Para atravessar a fonte, a gente tem que atingir a consciência Mahatma, que é a consciência maior ainda do que Cristo cósmico. E até hoje ninguém atingiu a consciência Mahatma. A missão de Rômulo é ajudar as pessoas a relembrarem o que elas esqueceram do ponto de vista cósmico. Nenhum de nós somos da Terra. Nós somos seres cósmicos, só que muitos de nós esqueceram, pois nós estamos por muito tempo encarnados aqui em narrativas da Terra, de guerra política, religiosa. Então faz com que a gente esquece da origem cósmica. Ele tem o papel de trazer de volta essa informação e vocês relembrarem e passarem a se projetar em Aruanda, Shambhala, os outros mundos, né? Ou nas naves, né? Santa Esmeralda, para vocês prepararem a ascensão de vocês. E isso é despertar, mas é um trabalho, é despertar individualmente, né? Então nós vivemos numa prisão como valores materiais, onde a palavra, a honra, a caráter não vale de nada. As pessoas vivem pela aparência e pelo que elas têm, e isso é contrário à busca da espiritualidade. Então as pessoas perdem do tempo
no material, sofrendo holografia, onde é mais uma encarnação perdida. Muita gente tá com a encarnação perdida, né? E isso é ignorância da realidade, é o medo do próprio governo, de dirigentes globais colocam na humanidade, pois na narrativa é guerra, 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 econômico, racismo, etc. Os 13 atos já dizem que os reptilianos vêm invadir essas coisas, e tudo que eles fazem, né, vão tirar os sementes estreladas aqui, isso é narrativa de coisas ruins. E a gente, ao falar de estudar sobre fraternidade branca, eles só falam coisa boa, né, harmoniosa, pensamento que a gente vive no contrassenso, né? Hoje a grande missão espiritual é que é o crescimento do Cristo do amor, o crescimento do respeito pelo próximo, e a gente não vê isso na sociedade para deixar a gente desconectado da nossa essência divina. Então, o 13 Atas é uma nave, mas o principal papel dela não é o que o governo diz via frequência, é despertar a consciência das pessoas. As pessoas estão despertando que há existência além da Terra, né? As narrativas existentes são todas as fake. Aquilo lá tá ligado ao projeto Bluebeam. Eles querem criar pânico, uma situação planetária para tentar instalar um governo mundial único. O projeto Bluebeam foi aberto em 2009 pelo projeto Cameron e tem se confirmado na pandemia, lockdown, etc. Tudo previsto ali, aconteceu tudo como previsto. E isso é programação ideológica cognitiva para as pessoas entrarem nesse processo. Gente, muito importante essa aula, tá? Muitas pessoas já despertaram, né? Questiona a vida, né? Como essa parte do modelo, e esse questionamento permite no espiritual, quando essa pessoa dorme, peguem elas e levarem para as universidades de extrafísica, e principalmente universidade do plano extrafísico no mundo inteiro, né? Tem a de Ramatiz, e o que é ligada ao Chico Xavier, hierarquias, onde fazem um trabalho de super cognitivo. Ao despertar, você passa a não se enquadrar na fisicalidade da Terra, né? Gente, que aula! Então, chama Trina, ela é armazenada todo o nosso registro emocional e é transferido para outro plano, justamente para a mensuração do Cristo cósmico. Chama Trina é um átomo de ventrículo esquerdo que foi descoberto no final dos anos 90, onde ele armazena todas as impulsões endócrinas, hormonais, afetivas. O cérebro armazena aquilo que é bom e ruim, e o coração armazena o quanto foi bom e ruim. Ele dá a mensuração emocional das pessoas psíquicas que nós vivemos, e o cérebro não é assim, ele é mental. Eu já vou explicar muito na outra aula, a parte do mental superior, né, que ele prevê muitas coisas, muitas vezes acidente. Um gato protege uma criança, porque ele já percebe ali, né, seres vivos têm essa capacidade. Nós temos essa capacidade de intuição, de ligar. A Ana pensei em Ana, e Ana vai me liga. O mental é assim, o mental superior. O mental físico, ele atua no atual, resolveu algo atual, no momento, né? Então, nós estamos aprendendo muita coisa, e essa aula desmistifica a religião, um monte de coisa aí que nos ensinaram, fazendo a gente rodar em círculo e não entender o Cristo cósmico, né? Assumir nosso papel aqui de ser bom, né? Entender nosso corpo eletromagnético, e aí por baixo muita coisa, né? E nós vamos entender a verdade cada vez mais, né, gente? Muita gente envolvida nisso já sabia disso e ficou assim, a gente rodando em círculo, a gente não saber da verdade, essa roda de samsara, essas coisas todas envolvidas, podendo já entrar ali no corpo criogênico, já sem medo, sem raiva, sem nada, né? E olha aí a situação. Ainda tem um corpo criogênico, nós vamos ter que entender. Tá lá, guardado. Mas se entrar no medo, na raiva, olha, dá problema quando você entra lá. Então, você, em vez de ir para a roda de samsara, você vai para o corpo criogênico. Mas muita gente não sabe disso, né, gente?